Boa tarde a todos. É muito gratificante ver uma universidade renascer. Há quanto tempo que não se vê uma sala de aula assim? Bom, vou cumprir o meu ofício. A minha conferência ela é um tanto visual, por isso que eu vou fazer a exceção de colocar aqui um PowerPoint. Na verdade, até acho interessante que eu comece a colocar o colóquio, a abrir o colóquio, porque eu vou falar de glândula pineal, que é uma estrutura que você tem no meio da sua cabeça, e é importante você saber o que tem no meio da cabeça, antes de qualquer coisa. Como as imagens que eu vou mostrar para você são imagens que a medicina não conhece ainda, são trabalhos recentes, e para que não houvesse dúvida daquilo que eu vou falar, antes eu aceitei o convite da Harvard Medical School e apresentei para o Departamento de Neurologia o mesmo assunto que estou apresentando para vocês. Por isso que a conferência está em inglês, porque eu achei interessante trazer um material referendado por uma universidade tão importante como é a Universidade de Harvard. Eu vou, talvez alguém pudesse me ajudar nos colocar o amigo aqui no meio. A gente vai passando rápido, porque eu não quero demorar muito. Aqui você encontra essa estrutura, é uma glândula pineal, tirada de uma autópsia, naturalmente que não é possível fazer esse exame em você nesse momento. Pode passar, ok? Pode passar, novamente. Essa daqui que tem um caroço de azeitona, parecida com caroço de azeitona, eu reservei especialmente para a palestra de hoje. Aqui está, e aí é uma proposição minha, o seu roteador de Wi-Fi da sua cabeça. Tá? A glândula pineal, sabidamente, é um sensor magnético. Então, ela é uma glândula endócrina, mas ela é também uma estrutura neurosensorial. Tá? Esse tipo de multifunção já existe no organismo. Por exemplo, os rins filtram o sangue e produzem o hormônio eritropoetina, por exemplo. O coração produz o hormônio natriurético. Glândula endócrina e tem também uma outra função. Aqui também a pineal, ela tem uma função endócrina e tem uma função também neurosensorial. Tá? Qual é a atividade neurosensorial dela? É a captação de campo magnético. Tá? Então, os pássaros migram no campo magnético da Terra através da glândula pineal, que capta esses campos. Se aqui fosse uma gaiola grande e você colocasse ímãs que desnorteasse o campo, o pássaro já perde a estrutura migratória. Não é? Então, talvez na origem da humanidade também se utilizasse a glândula pineal para nortear a migração. Mas depois que foi inventado ou foi descoberto o fogo, não é? O homem, ou o ser humano, ele pôde se reunir em círculo, sem preocupação nem com o leopardo que caçava de dia, nem com o guepardo que caçava à noite. Então eles puderam se reunir, nós pudemos nos reunir em círculo e olhar nos olhos uns dos outros. Então aí a glândula pineal começa a se adaptar para um outro tipo de captação magnética, que é a captação empática. Tá? Então eu acredito que hoje nós perdemos aquela percepção da estrutura magnética da Terra, mas nós dinamizamos muito a capacidade de percepção um do outro, do ponto de vista empático, desse magnetismo que nos faz perceber um e outro, e a glândula pineal teria essa capacidade. Na verdade, eu estou resgatando aqui o visionário de René Descartes, na sua obra lá, Molecon,
que fala: a alma se liga ao corpo pela glândula pineal. Então, daí a razão de colocar essa fala aqui no início do colóquio, porque se nós estamos falando dessas questões espirituais, que são funções de estados de alteração de consciência, de expansão de consciência, nada mais do que importante do que entender como que tudo isso se relaciona com a fisiologia do nosso corpo. Como é que o estado meditativo ele pode interferir no seu metabolismo. Então existe uma estrutura intermediária que é sensível a tudo que você focaliza dentro de você e traduz para o seu corpo aquilo que você busca na sua consciência. Então aí a gente começa a pensar uma medicina mente-corpo. Não é? Por gentileza, doutor Ribeiro. Pode passar o próximo. Novamente, próximo. Ok, bom. Eu só estou devolvendo para vocês o que é da anatomia de vocês. Certo? E apresentando uma coisa que você não vê no espelho, mas que existe na sua cabeça. Por exemplo, antigamente se pensava que a pineal se calcificava como o calcinato de um rim, uma pedra de rim, por exemplo. Não. Aqui nós estamos observando que, na verdade, formam-se estruturas que têm alguma função dentro desse processo de captação magnética, de regulação da captação magnética. Essas estruturas são cristais de apatita e, portanto, você tem sim bolas de cristal na sua cabeça. Isso daí eu não estou inventando história, isso daí está mapeado em estudos de microscopia eletrônica. Tá? Próximo, por gentileza. Próximo. Tá bom. Cortando uma glândula pineal no meio, nós vamos e tirando a capa de tecido conjuntivo, nós encontramos essas estruturas. Próximo, por gentileza. Aproximando, próximo. Que parecem amoras, mas na verdade, se nós formos aproximar, próximo, por gentileza. Próximo. Mais aparentam as circunvoluções cerebrais. Então, essas estruturas de apatita, elas acabam assumindo a forma do cérebro, porque a pineal está mergulhada no líquido céfalo-raquidiano, que banha todo o cérebro e por vasos comunicantes acaba passando essa forma para a estrutura de apatita por efeito piezoelétrico. Próximo, por gentileza. Próximo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, essas estruturas estão alinhadas em casulos. Pode passar. Pode passar. Aqui. Esses casulos são como os alvéolos dentários. Você não vai dizer que nasceu o dente das crianças falando, calcificou a boca da criança. Quer dizer, na verdade, calcificou, mas foi uma biomineralização funcional. Então, aquele antigo conceito de calcificação de glândula, ele está sendo transformado num conceito de biomineralização funcional. Essa é a nossa proposição. Próximo, por gentileza. Fraturando um desses cristais, você vai encontrar uma estrutura como se fosse uma cebola, cujas lamelas concêntricas elas aumentam com a idade da pessoa, como um tronco de uma árvore, por exemplo. Próximo, por gentileza. Aí, próximo. 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 Aí, uma pessoa jovem. Próximo. Próximo. Pessoa jovem. Próximo. Aqui uma pessoa de 80 anos, muitas lamelas e finas que se acavalam. Isso muda a sensibilidade magnética e isso tem implicações clínicas, que aí é uma longa conversa, Tá? Próximo. Recentemente eu estive fazendo uma conferência na Universidade de Louvain-la-Neuve e percebi que lá na Bélgica havia uma certa ideia de que a calcificação da pineal se dava por causa do flúor. Então, tem todo um modelo de você descalcificar a glândula e tal, só que não tem flúor nos cristais. Então aí é um problema muito sério. Assim demonstrou a microanálise. Próximo, por gentileza. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Aqui o difração de raio-x que prova que é um cristal, por causa dessas estruturas espiculadas. Pode passar. Pode passar. Interessante que se você fizer uma coordenada de Fourier do traçado eletroencefalográfico, que é uma matemática que transforma as coordenadas do traçado
em imagem, você vê a atividade elétrica da glândula pineal, como esse ponto vermelho, esse ponto vermelho, que representa uma voltagem elevada. E curiosamente, se você olhar a figura lá na ponta, você vai ver que no canal alfa do cérebro, aquilo adquire máxima potencialidade. Então nós podemos estudar a alteração de estado de consciência e neurofisiologia funcional dos estados com o EEG por mapeamento, que é um exame não invasivo, fácil de fazer, barato, e traz bastante informação e que nos laudos neurológicos são ignorados. Próximo, por gentileza. Aqui uma tomografia funcional, demonstrando também a atividade intensa do metabolismo pineal, na vigência dos estados de transe, estados meditativos, estados alterados de consciência. Próximo, por gentileza. Próximo. Não é? Aqui nós participamos dessa publicação, próximo, do Physical Letters, que, curiosamente, observou dos microtúbulos do citoesqueleto celular ondas, pode passar o próximo, ondas que são ondas de de Broglie, que a Universidade de Oxford está chamando de onda mental. E nesse trabalho, do qual eu participei, foi calculado o lambda, o comprimento de onda, e veja que interessante, o lambda calculado corresponde à ordem de magnitude da glândula pineal. Aí ele vai dizer, isso é uma coincidência ou tem um significado mais profundo? Não é? Se nós vamos elucubrar o seguinte, você sintoniza, busca dentro de você aquilo que você quer focalizar. Então, a onda, essa onda mental, ela adquire uma característica própria do que você está buscando. O bem ou o mal. A autoestima ou a perda dela. E aí o que acontece? Aquela onda, ela entra em ressonância com as ondas do microtúbulo de cada célula do seu corpo. Então aí nós temos alguma coisa que a pineal capta, daquilo que você sintonizou, esse seu roteador de Wi-Fi, que vai obedecer às suas buscas, e tudo isso é traduzido para a biofísica das suas células, trazendo horizontes para uma medicina do futuro. Entendi.